Antes da gente iniciar, então, o estudo nos capítulos 12 e 13 do livro Os Mensageiros, vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os itens 3 e 4, a mensagem que nos traz o Evangelho. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, por me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do vosso coração as faltas que vossos irmãos houvessem cometido contra cada um de vós. São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. O item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que o temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. A leitura do Evangelho nos traz uma reflexão, porque muitos fazem a leitura do Evangelho, mas não fazem uma reflexão em si da mensagem que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz aqui a questão do amor ao próximo, a questão do respeito ao próximo, principalmente refletindo tudo aquilo que nos é concedido por Deus. E quando alguém vem e nos pede, nós que temos tudo que nos é dado por Deus, negamos ao outro. Então, essa reflexão, nós vamos ver agora no capítulo 12 do livro Os Mensageiros, a história de Monteiro. Se Monteiro, que era um doutrinador do Espiritismo, houvesse refletido nesse ensinamento do Evangelho,
ele talvez não teria cometido, né, os deslizes e a falência que ele cometeu, né, ao exercer a posição de doutrinador. Porque o Evangelho nos chama a atenção que Deus nos perdoa, Deus nos dá toda a oportunidade. E a falha dele, do Monteiro, é exatamente isso. Ele muito tinha e nada dava. E há um agravante ainda em tudo isso com relação a ele. É a questão, por exemplo, quando nós vamos adquirindo esse entendimento e esse conhecimento, não é para aplicar no próximo. O Evangelho nos chama a atenção, né, a benevolência, o amor, a caridade, a misericórdia para com o próximo. Aquele que sabe menos que nós é porque ele ainda está no estado da ignorância. A ignorância no sentido de não conhecer, de não saber. Daí, né, o nosso dever de já saber mais, ter a paciência, né, ter a caridade de poder, né, acolher, ouvir aquele irmão, né, por mais coisas talvez assim destoantes que ele diga, né, mas ter a paciência de ouvi-lo. E no momento oportuno dirigir-lhe a palavra, mas a palavra simples, acolhedora, objetiva. Sem também fraseados, né, de grande intelecto, sem palavras que nada vá preencher o entendimento dele. O livro nos traz essa questão também, né, do intelectualismo. Há pessoas que, quando adquirem nem muito conhecimento, muito saber, né, deixa que o quê? Que se exalte o seu orgulho, a sua ostentação, né, a sua posição, que ela se julga, né, superior e se afasta daqueles que a necessitam. Daqueles que necessitam desse conhecimento, então está faltando o quê? Exatamente do que traz o Evangelho. Né, quando o Senhor lá perdoa as dívidas, né, daquele servo, e aquele servo não perdoa daquele outro que lhe deve, né, ele está agindo com o quê? Com puro egoísmo. Só pensando, né, em si próprio. E jamais refletindo no que ele estava recebendo. Vamos então adentrar ao livro e vamos ver a narração, né, que nos traz Monteiro, né, sobre a sua experiência. Recebi todo o auxílio para iniciar a minha grande tarefa. Em intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Isso é o momento em que ele é preparado na colônia espiritual, nosso lar, né, para vir na reencarnação nessa missão de doutrinador. E ele comenta, são tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Essas exigências dos sentidos, né, que ele fala, né, são aquilo que vai lhe tocar, né, dentro daqueles vícios do pretérito, né, que estão ali o orgulho, tá a própria ostentação, o egoísmo, tudo aquilo que vai contradizer, né, ao sentido da caridade, da humildade, da paciência. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. É o que ocorre, né, com muitos encarnados, né, quando começam a deixar que, né, o conhecimento intelectual, né, prevaleça sobre os sentimentos, sobre a misericórdia, sobre a caridade. Isso é muito notório, a gente percebe isso principalmente no mundo científico. Né, aqueles que muito conhecimento adquirem das ciências, principalmente, né, ligado à parte da matéria, porque das ciências espirituais nada estudam, porque estão muito ligados somente, né, às partes materiais, né, aos efeitos físicos,
né, de que aos efeitos extrafísicos, então esquece que existe até o próprio espírito. Alguns dizem até que ele nem existe. Acham que aqui é somente, né, um momento e esse momento findou-se e acabou, não vai existir mais nada. É como se a existência do encarnado fosse somente, né, aqui nesse período, encarnado com espírito. Seria uma coisa única, morreu, acabou. E muitos desses que deixam que esse intelectualismo domine, né, sua essência de ser, esquecendo que ele teve, né, tanto acolhimento, tanta oportunidade, e aí ele deixa que isso prevalece e acaba se afastando, né, do seu verdadeiro sentido de trabalho. Se afasta das pessoas mais necessitadas. Né? Quando dizemos das pessoas mais humildes, né, estamos dizendo daquelas humildes em carência, né, de entendimento e de conhecimento sublime. Daí, quando Jesus nos coloca que é muito mais fácil, muitas vezes, um pobre entrar no reino dos céus, né, do que um rico. Né, porque o rico, quando ele, né, deixa que todo esse conhecimento intelectual prevaleça, o que ele faz? Ele se afasta dos valores espirituais. Então ele vai vivenciar somente o quê? Né? Os sentidos e as sensações que a matéria lhe proporciona. Então daí toda essa dificuldade. E é o que ocorre, né, com muitos espíritas. A história aqui fala do doutrinador, mas é o espírita de uma forma geral. Seja ele na mediunidade de sustentação, na mediunidade ostensiva, na posição de orientador espiritual, na posição, né, de acolhimento no atendimento fraterno ou também fora dele. Se ele deixar que prevaleça todo o intelectualismo e esqueça do verdadeiro sentido, que é o sentimento, né, de acolhimento, de amor para com o próximo, que nos traz o Evangelho, então aí ele começa a caminhar, né, para um processo de falência de si próprio, da sua verdadeira missão. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que aconteceu. Todo esse processo, ele se dá porque todo o vício intelectual, ele vem para a pessoa que abriga ele, ela está querendo se exibir, se enaltecer frente ao outro encarnado. E esquece, né, da própria mensagem do Cristo. Se nós olharmos, né, Cristo, né, como nosso modelo e guia em todas as ações, em todas as atitudes, nós vamos ver que, indistintamente, a todos, né, aos samaritanos, que era considerado, né, pelos hebreus, vamos falar assim, uma casta, né, de seres, né, que não eram merecedores da salvação. Tá? Aí tem uma outra história que nós não vamos delongar sobre ela, porque senão a gente foge do foco. Né? Então ele atende tanto aos samaritanos, como também, né, dialoga com os fariseus. Né? Haja visto, né, o longo diálogo que ele teve com Nicodemos, né, como também para com os romanos. Então, em nenhum momento ele distingue, né, uma raça, né, uma classe social. A todos ele faz o acolhimento, né, com palavras, né, de amor, com palavras de sabedoria. Nós, dentro da casa espírita, nós temos que pegar todo esse ensinamento e nos autoanalisar. Como nós estamos, né, acolhendo aqueles que chegam à casa espírita. Como nós estamos acolhendo os nossos companheiros de trabalho, né, já há tantos anos. Como nós estamos aceitando as falhas do outro. Então é nesse sentido, nessa exemplificação do Cristo que, né, devemos fazer uma autoanálise do nosso próprio comportamento, termos a coragem de enxergar as nossas falhas e corrigi-las.
Então esse é o sentido de todas essas mensagens que nos traz André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, neste livro Os Mensageiros. É para que façamos uma reflexão, essas histórias, é para que façamos essa reflexão. Onde eles falharam, onde nós estamos falhando, e onde nós devemos então corrigir. Não precisa esclarecer que também partir de nosso lar no outro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Porque existe ainda muitos que adentram a casa espírita por simples motivo de curiosidade, com relação aos fenômenos espíritas, os fenômenos de manifestação dos espíritos, e ainda alguns querendo desvendar coisas de curiosidades próprias de seu íntimo. Quando não do que era ou que deixou de ser, mas com relação ao seu próximo. Às vezes ainda tem até a coragem de perguntar, às vezes, os mentores espirituais, sobre, por exemplo, fulano no trabalho. Eu não tenho uma boa relação com tal pessoa. E essa pessoa, o que eu devo fazer para com ela? Será que é meu inimigo? Que atitude eu devo ter? Me afastar? Ou seja, está faltando um pouco de quê? De uma reflexão nas suas próprias ações, de uma própria compreensão do que é amar ao próximo. Se existe uma dificuldade de relação, é importante que se faça uma reflexão em todas as suas atitudes também para com aquela pessoa. E talvez procurar enxergar um pouco além. Talvez o momento em que aquela pessoa atravessa de dificuldades, de cobrança, porque muito isso às vezes está relacionado a um líder, a quem está numa hierarquia acima. E talvez não tenha nenhuma compreensão do grau de responsabilidade e quanto ele é cobrado dentro daquela instituição de trabalho. Não estou dizendo que ele seja perfeito, mas se o não for, mais então é necessária a nossa missão de oração para que ele possa se iluminar. Para que nós na condição então, como nos traz o próprio Evangelho, no capítulo C de Perfeitos, então ter a consciência da nossa posição de servidor e orar por aquele que está na nossa liderança para que ele se melhore. Para que ele não caia em falência. Isso é amar o próximo como a si mesmo. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distrai completamente quanto à essência moral da doutrina. Olha o que ele traz aqui, o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim. Então ele já vai no sentido até da própria troca. Ele já trata como uma questão, mas qual é esse comércio que ele vai estar exercendo? É o comércio da satisfação do próprio ego dele. Não é que ele esteja pedindo nada àqueles espíritos, mas é o ego. Ele está comercializando o ego dele. Então ele vai o quê? Tudo aquilo que, por exemplo, a espiritualidade, como nos traz o Evangelho, concedeu a ele, ele não concede ao outro, perdão. Porque pelo intelectualismo ele se julga muito superior e vai e massacra o outro. É isso que ele vai estar comercializando. A enaltecer aquela satisfação pessoal. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. É exatamente o que ele vai colocar aí. Para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Então está enaltecendo o quê? O intelectualismo, o conhecimento dele. Então ele queria o quê? Pegar desencarnados numa condição inferior para que ele pudesse enaltecer todo o conhecimento intelectual dele. E os massacrava. Isso é acolhimento? Isso é misericórdia divina? Se ele tivesse aprofundado no capítulo 11 do Evangelho e feito uma reflexão da sua própria condição,
ele iria refletir em toda a sua ação, em toda essa sua atitude. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Em nenhum momento ele faz uma reflexão naquele irmão, o que levou aquele irmão àquela falência. Nós sabemos que grande parte dos espíritos que estão nessa condição são espíritos que não compreenderam ainda, passaram por traições, passaram por muitos sofrimentos, passaram por situações em que vieram com deficiências, falta, por exemplo, de membros, ou pobreza muito extrema, carência de saúde, e por não terem tentado compreender o porquê passaram por aquilo, se revoltam, se magoam contra Deus, contra Jesus, se magoa contra o próximo, quando foi traído, quando teve suas propriedades dilapidadas, e deixa que esses sentimentos de ódio e vingança se predominem, e esquece que os valores afetivos são muito maiores do que os desafetos, e acaba esquecendo dos verdadeiros valores, que é a família, os filhos, a esposa, os pais, e vai em busca de uma vã vingança, na qual, depois de longa jornada, exaustos, reconhece que não alcançaram nada, que destruíram a si próprio, se afastando dos verdadeiros valores, dos verdadeiros amores. Então é essa visão que todos nós devemos ter com esses espíritos que são acolhidos nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes revoltados, blasfemando impropérios. Devemos ter uma reflexão, o que pode ter passado esses espíritos? Por que eles estão nesse sentido? E não é debatendo com eles, criando discursos improdutivos, que nós vamos atingir os sentimentos deles. É com palavras de compreensão, de acolhimento, que se conseguirá. E aqui o que Monteiro faz é exatamente o contrário. Ele debate, ele os estraçalha com o seu intelectualismo, com o seu conhecimento. Como ele coloca aqui, aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Ele ainda se dava a estudar a Bíblia, ele vai colocar aqui, para ter um conhecimento, não para que ele absorvesse aquele conhecimento para si próprio, mas para poder debater com espíritos de sacerdotes da Igreja Católica Romana, que muitas vezes se manifestava ali na casa. E ele adorava isso, para debater e mostrar que ele tinha muito mais conhecimento que eles. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas.